Bom dia! E aí, sabe a hora certa de falar e a hora de calar? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Seja bem-vinda, que você tenha um dia excelente na presença do Pai, que a sabedoria do Senhor venha sobre sua mente, sobre o seu coração, para que você tenha discernimento quanto ao que fazer nesse dia, para que as suas decisões sejam acertadas diante de Deus. Estamos aqui mais uma vez e hoje pensando em qual será a hora certa de falar e a hora certa de calar. Eita, a hora de falar a gente sabe mais, né? Ou às vezes a gente erra mais porque fala e fala. O que a Bíblia diz a respeito disso? Diz e diz é muito. E nós vamos para Eclesiastes. Um dos textos que nós vamos usar hoje é Eclesiastes. Nós mulheres precisamos muito dessa receita, porque nós tendemos a ser mais tagarelas em nossos relacionamentos, né? A querer falar mais. Não sei quantas milhares de palavras por dia a gente tem necessidade de falar. Há algumas exceções, mas no geral é isso. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, não é isso que diz o versículo 1 de Eclesiastes 3. A gente vê em Eclesiastes que há tempo até de se abraçar e tempo de se afastar. A gente nem pensava que ia chegar esse tempo que a gente está vivendo, mas há tempo para todas as coisas. E muitas vezes a gente não tem discernimento de qual é a hora certa de falar e qual a hora certa de calar. E a gente precisa ser balizado por alguns princípios que nós vamos analisar um pouquinho hoje. Eclesiastes, capítulo 5, versículos de 2 a 3, diz assim também: Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus que está nos céus, e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prova vã do tolo. A Bíblia ainda diz mais. A Bíblia diz em Provérbios 17, 18, que até o tolo calado é tido como sábio. Tem uma canção bem nordestina que fala a respeito disso, né? Que a pessoa calada, ela se passa até por sábio, porque quando não expressa, ninguém vai saber o que está no coração, o que vem de lá, o que vem de dentro, até que seja expresso. E nós precisamos ter muito cuidado com as palavras, porque há muitos relacionamentos sendo destruídos por conta de palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que detonam a alma. E geralmente tem um ou que fala mais, mas tem um que às vezes também pisa mais. Então nós precisamos ter o equilíbrio entre o que se fala, a forma como se fala, a hora certa de falar. E eu queria que a gente lembrasse, por exemplo, a rainha Esther precisava chegar à presença do rei. A rainha Esther tinha uma missão de trazer libertação para o povo judeu. E ela estava no palácio do rei,
mas até um certo momento a identidade dela não foi revelada. Porque não era o tempo ainda de revelar a identidade dela. Há tempo em que nós vamos precisar guardar, sabe? Eu já fui muito assim. Veio uma ideia, veio um pensamento, já começa a falar, já começa a distribuir, já dizer, Deus colocou isso no meu coração. E às vezes a pessoa lá do outro lado nem sempre está preparada para receber aquela mensagem. Então nós precisamos pedir a Deus discernimento. O som aí tá alto. Como ele está pertinho de mim, a impressão que eu tenho é de que ele está com o volume inadequado. Vou baixar só um pouquinho. E aí, a gente vê, por exemplo, em Esther 2, versículo 10. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazer. Ela estava ali como estrangeira, né? Ela estava entre servas e ela foi uma das escolhidas para ser rainha. E ela tinha uma missão específica. E ela precisou guardar esse segredo para ser revelado no tempo certo. É preciso ter sabedoria, porque, por exemplo, esposo e mulher, não deve haver segredos entre eles. Mas até a hora em que você vai comunicar determinadas coisas, por exemplo, confissões, o outro precisa estar preparado para receber. Quando a gente está aconselhando casais, geralmente eu pergunto assim para a esposa: você está preparada para ouvir o que ele tem para lhe contar? Às vezes elas estão preparadas, às vezes elas não estão. Então, se elas não estiverem preparadas, é melhor esperar que esse preparo aconteça para conversar, pedir a Deus o momento certo, e Deus providencia todo o momento. Quando você coloca diante dele, será, Senhor, que é o tempo de falar? Será que ele ainda não está maduro o suficiente para entender? Nós aconselhamos pessoas, por exemplo, que querem confessar pecados e às vezes elas entendem que cometeram determinado pecado contra os pais dela, mas como os pais ainda não são evangélicos, não entendem às vezes esse princípio da honra, esse princípio da confissão, como esse princípio é importante, que é o de Tiago 5,16, para sarar as culpas da alma. Então, o que elas entendem? Que princípios elas adotam? Adotam, às vezes, a gente como pais espirituais para compartilharem com a gente culpas, dores que elas têm vivido, que os pais terrenos, os pais biológicos, ainda não têm maturidade para compreender determinadas coisas. Essa semana mesmo aconteceu comigo. Alguém compartilhou com a mãe algo que elas sentiam que precisava desligar. Mas a mãe achou que não, que nada disso. Menina, aquilo ali foi o disse da boca para fora. E não entendeu a necessidade de quebrar aquela palavra que foi lançada na vida das filhas. E então elas vieram para mim. Como mãe espiritual, elas queriam que eu orasse. E eu orei, quebrando aquela palavra, liberando aquelas meninas no mundo espiritual. Elas entenderam que há um tempo, algumas coisas que elas falaram com a mãe, ela entendeu, mas outras não. Então há um tempo certo de falar, porque há maturidade para aquela pessoa que está ouvindo, nem sempre o outro está maduro o suficiente para ouvir. Nós já estivemos com casais em que o homem despejou, entendeu o princípio da confissão e despejou muita coisa, que às vezes eu dizia assim, oh meu Deus, talvez não precisasse nem dizer tudo isso. Fulana, tu tá preparada para ouvir? Tô. Então, se tá preparada, fala. Então, assim, quando falar e quando calar? Eu falei agora com relação à confissão. Mas a Bíblia diz, há tempo de falar e há tempo de calar. É isso que diz Eclesiastes 3, 7. É isso que diz Eclesiastes 5, de 2 a 3. É melhor calar. Às vezes você está sendo tolo falando demais.
E até o tolo, em Provérbios 17, 18, é tido como sábio se fica calado. A gente tem a mania de querer provar que a gente tem razão. Qual a necessidade disso? Qual é a vitória que há nisso? Para que querer mostrar para o outro que eu tinha razão? Eu já fui imatura a esse ponto, gente. Sabe? Você já foi imatura de jogar em rosto quando um negócio que o marido fez não dá certo? Não precisa. Ele percebe, ele não é tolo, ele pode até não dar o braço a torcer, mas ele percebe, gente. Não precisa você ser a gotejadora que vai mostrar mais ainda, que vai mexer ainda mais na ferida. Tá bom, talvez algum dia você fez isso, não foi a intenção sua de machucar, mas a partir de agora pense se o que você vai falar edifica ou não edifica. Se não edifica, fique calada. E eu trouxe algumas perguntinhas aqui para a gente refletir. Quando quiser jogar em rosto, é hora de calar ou é hora de falar? Pense aí, responda para você mesmo. Discutir antes de dormir, é hora de falar ou hora de calar? Se vocês não têm maturidade para deixar aquilo sobre a mesa, para orar sobre aquilo dizendo, Senhor, nós ainda não chegamos num acordo sobre esse tema, sobre essa questão, mas eu quero que o Senhor nos faça dormir em paz e que depois a gente volte a retomar esse tema, mas que a gente não durma brigado um com o outro, sabe? Isso é prova de maturidade. Quando a pessoa está descansada, de boa, é hora de falar ou é hora de calar? É hora de falar. Não é hora de falar quando a pessoa chega da rua, com sangue quente, cheio de problema do trabalho. E outra, às vezes eu tinha a mania de quando o esposo chegava da rua, de dar o relatório completo das traquinagens que os meninos tinham feito. Aprontaram isso, aprontaram aquilo, e fizeram isso, e fizeram aquilo. A pessoa já vem da rua cheia de coisa, né? E ainda tem outro para descarregar um monte de coisa. Mas graças a Deus a gente vai aprendendo. Tem a hora certa de falar. Quando a pessoa está ali querendo fazer uma leitura bíblica, tá ali se concentrando. Às vezes eu já cheguei fazendo isso aí, meu marido assim, agora, amor, quer mesmo, tá bom, eu só dou meia volta, né? Porque eu encontro muito meu marido lendo a Bíblia, né? Falando com Deus, preparando as coisas. Então eu só dou meia volta, porque não é a hora de falar a respeito de outras questões. Quando tá assistindo um jogo, minha gente, se o seu marido não tá nem aí pro jogo, tudo bem. Mas se ele gosta de um futebol, não é hora de discutir a relação, é hora de calar. É hora de calar. Aguenta, morde essa língua, vai dar uma caminhadinha, vai tomar um banho, vai lavar uma louça, vai fazer outra coisa. Mas não é a hora de falar. Você ainda corre o risco de receber uma má resposta, mas foi você que procurou. Mas se o marido estiver me ouvindo, a pessoa que dá má resposta, não dê má resposta, não. Respire. O bichinho não teve muita sabedoria naquela hora. Quando lembrou uma virtude daquela pessoa, é hora de calar ou é hora de falar? É hora de falar. A gente é muito pronto, muito rente no batente para dizer o defeito, para apontar a falha, né? Para dizer quando fez uma coisa errada, para dizer que ainda não fez. E quando a pessoa faz, nem agradece, nem diz que foi bom. Não é? Como eu sou professora de língua portuguesa, quando tem assim uns detalhes no texto do marido, aí eu digo, né? Era para dizer antes, né? De ir ao ar. Mas eu lembro algum detalhe ou outro. Mas também, quando eu olho para aquele texto, eu digo, ô, amor, que texto, como falou o meu coração. Né? A gente tem que aprender a elogiar. Para e pensa. Se você não tem apontado, criticado mais as pessoas que estão ao seu redor, o filho faz uma coisa certa, não fez mais do que sua obrigação.
Que história é essa? O filho fez uma coisa errada, aí desce o cacete, desce a ripa, desce a palavra dura, mas na hora que ele acerta, não sabe reconhecer, não sabe valorizar. Você acha que você se diminui, que você se inferioriza? Que aprendizado foi esse? Tá na hora de aprender. Falar sobre uma mudança que você julga que seja necessária. Se você já falou 1, 2, 3 vezes, a 4ª vez é hora de falar ou é hora de calar? É hora de falar com Deus, minha gente. É hora de falar com o Pai. É hora de falar com aquele que tem poder para mudar. Porque eu já falei em outras lives que a gente não tem poder para mudar ninguém. A gente insiste porque a gente é humana, a gente parece que não aprende. Mas se a gente calasse mais, orasse mais a respeito das coisas que a gente quer ver que haja modificação, a gente teria muito mais resultado do que falar e falar para outra pessoa. Perceba quantas vezes essa fala repetitiva trouxe um ambiente tóxico para dentro de sua casa. Perceba quantas vezes isso também já provocou um ambiente pesado dentro do seu trabalho, nos seus outros relacionamentos. Aprenda a se calar mais. Eu sei que às vezes é doloroso, parece que a gente está sendo fraca, né? Mas quando a gente é fraco, aí é que a gente é forte, aí é que a gente ganha. A gente não ganha no grito, a gente não ganha falando pelos cotovelos, a gente tem uma tendência a falar, não é? E mulher fala muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes meu marido diz assim, ei, eu ainda estou lá naquela primeira. Eu estou aqui falando com o suporte do pessoal das minhas páginas do digital, né? Aí eu digo assim, olha, aconteceu isso em tal página, mas as cores aqui, os títulos, ele, vamos por partes. Diga, eita, a metralhadora aqui já começou. Tá bom. Aí eu dou um tempo, entendo que ele precisa responder a primeira pergunta, para depois eu fazer a segunda. Aí ele responde a segunda, só então é que eu vou para a terceira. A gente tende a ser muito rápida no raciocínio. E às vezes a gente pensa que o outro está acompanhando o raciocínio, mas ele não está aqui dentro. A gente tem que aprender a dar tempo para outra pessoa respirar, a dar tempo para outra pessoa processar a informação. Vocês estão percebendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia diz, a Bíblia ensina, há tempo de falar e há tempo de calar. Na hora de fazer um negócio, qual é a hora certa de falar, gente? É antes de fazer o negócio. Primeiro fala com Deus. Fala com Deus, pergunta, Senhor, o Senhor deseja, isso é bom. Peça um sinal para Deus, peça para Deus dar paz ao seu coração com relação àquela decisão a ser tomada. E depois disso, converse com seu cônjuge, converse com a pessoa, com as pessoas que moram em sua casa, principalmente se aquelas decisões vão interferir em questões financeiras. Precisa ser conversado, né? Não é chegar simplesmente, vendi a televisão, acabou. Vendi a cama, como eu havia alguém, parente de alguém, de uma outra pessoa. Sim, quem conta 3 histórias de uma vez, kkk. Nós somos mais elétricas, né? E nós precisamos aprender. Sabe o que diz Provérbios 25, 11? Como maçãs em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Tem um tempo certo para falar. Tem o tempo certo para calar. A gente quer
quer colocar tudo sobre a mesa de uma vez só. E às vezes o outro não está preparado para receber aquela metralhadora. Não consegue processar, porque tudo já foi processado aqui na sua mente, mas a outra pessoa não acompanhou seu raciocínio. Às vezes a outra pessoa está de sangue quente, não é a hora de falar. A outra pessoa precisa de um tempo para pensar. Meu marido diz muito isso. Eu posso pensar? Pode pensar, não é? Às vezes a gente já planejou aqui na nossa mente, já até consultou o Senhor, mas a gente não dá tempo para o outro processar aquela informação. E se aquela informação nasceu na mente do outro, ele precisa parar, pensar, para saber se a outra pessoa está disponível para ouvir naquele momento. Será que ela está preparada para receber aquela informação? Como que ela está naquele momento? Será que é melhor esperar para o outro dia? É melhor esperar acalmar os ânimos para eu poder voltar a este tema? Se você percebe que começou a esquentar o negócio, faz silêncio. O silêncio ali é bênção de Deus. Cuidado com aquele silêncio que é para destruir o outro por uma semana sem falar. Esse silêncio aí, minha irmã, não vem de Deus. Esse silêncio aí é o silêncio do orgulho, é o silêncio da soberba, mas o silêncio de esperar a hora certa, de pedir, Senhor, me dá a oportunidade, prepara o ambiente, prepara o coração. Gente, quando a gente passa por essas etapas, o Senhor vai preparando o outro, o Senhor vai preparando o terreno. Se é confissão, então, o Senhor vai dizer a hora certa de falar. Esteja ligada no Pai, esteja em conexão com Ele para você saber a hora certa. Não resolva problemas depois das 10 da noite, porque você vai levar problema para sua cama. Se vocês não têm maturidade para sentar e resolver naquela mesma noite, peça sabedoria a Deus. Peça para o Senhor lhe segurar e deixa para falar no outro dia. Se foi algo, eu falei no início, né, que tem gente que não tem maturidade para dizer assim, Senhor, nós não resolvemos ainda essa questão hoje, mas eu queria que o Senhor trouxesse paz para o nosso coração, para a gente não dormir irado um com o outro. Porque a Bíblia ensina assim. Então a gente tem que viver nos princípios da palavra. A gente tem que aprender, talvez a gente já errou muito, mas a gente pode pedir, Deus, dá sabedoria, dá discernimento, me ensina a hora de falar, a hora de calar, o tom certo, Senhor. Como maçãs em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Esse é seu tempo, é no tempo certo, no tempo adequado. Quantas vezes você já obteve uma resposta que você não queria, mas muitas vezes foi porque você não soube a hora de falar, não soube como falar. Ficou remoendo. Gente, se você já falou 3 vezes sobre aquele mesmo assunto de mudança, a 4ª vez é para falar só com o Senhor. Porque não é você que vai conseguir. Não é. Mas Ele pode. Ele pode. Hoje eu fiz aqui umas enquetes, né? Eu fiz 7 perguntinhas sobre coisas específicas para jogar o erro no rosto do outro. A hora certa é de falar ou é de calar? É de calar. Não precisa. Deixa que ele mesmo vai perceber. E se ele não percebeu, peça para Deus mostrar. Ele vai mostrar. Observe quantas vezes você já jogou em rosto e depois gerou uma discussão maior porque a outra pessoa não entendeu, achou que você quis foi ofender, que você quis pisar, machucar, mostrar que você estava certa. Que ele vai entender que a intenção sua foi essa. Então é melhor segurar a língua, respirar em Deus, dizer, me ajuda, Senhor, porque minha vontade é de falar tudinho. Mas me ajuda, Senhor, acalma meu coração, acalma minhas emoções. Eu quero fazer tua vontade, Pai.
E aí você vai acalmando. E aquela vontade de ímpeto, de falar tudo, de explodir, vai passar. Porque você se submeteu à direção do Espírito Santo de Deus. E uma mulher submissa à direção do Espírito Santo de Deus vai tender a errar menos. Vai tender a acertar mais. A ter sabedoria no proceder, a ter sabedoria no lidar das questões diárias de sua casa. A gente não é perfeita, mas a gente vai pedindo a direção de Deus e Ele vai ensinando todos os dias. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele faz. Que consultemos mais o Senhor sobre a hora certa de falar, sobre o modo certo de falar. Você viu que Esther não falou logo de cara qual era a sua identidade, porque havia um tempo certo de falar. E eu não estou aqui dizendo para você ter segredos, para você fazer seus negócios e não dizer para seu marido não, isso não é bênção. Mas tem a hora certa de dizer. O bom é que você diga, que você o prepare antes de fazer. Mas vai que esqueceu, realizou algo, peça a Deus para lhe dar a oportunidade de dizer, meu amor, me perdoe porque eu não falei isso antes com você. E só essa sua atitude de já entrar pedindo perdão, já vai acalmando os ânimos, preparando o espírito dele ou dela para receber aquilo que você vai falar. Senhor meu Deus, meu Pai, nessa manhã nós entendemos, Senhor, que há um tempo certo para todas as coisas e que há o tempo certo para falar e tempo certo para calar. Deus perdoa quando muitas vezes nós somos impetuosos no falar, quando muitas vezes nós não nos calamos, quando era só para falar contigo a respeito da questão, quando usamos palavras que feriram, quando usamos palavras que machucaram o coração da outra pessoa, quando quisemos provar que nossa palavra que estava certa, tira todo orgulho, tira toda soberba, coloca humildade em nossos corações, coloca o desejo de fazer a tua vontade, de ser menos ríspida, de ser menos arisca. Deus, ensina-nos o tempo certo de falar, o tempo certo de calar. A medida do falar, Pai. Porque às vezes é o como a gente fala que acende a ira na outra pessoa. Dá-nos mansidão no falar e dá-nos um entendimento de qual é o tempo certo de trazer aquela palavra à tona, de trazer aquela questão à tona, para que o outro esteja preparado. Senhor, se for na área da confissão de pecados, que o Senhor prepare de repente um conselheiro para estar junto. Que o Senhor prepare o coração da outra pessoa. Deus, se a outra pessoa ainda não é espiritual, e esse alguém precisa confessar pecado, levanta mães e pais espirituais para que essas pessoas tenham condição de confessar pecados e serem saradas em suas almas. Pai de amor, prepara ambientes propícios ao diálogo, à conversa, que não sejam tiroteios, Senhor, mas que sejam diálogos em que se deseje chegar a um ponto comum, ao acordo, balizado pela direção do Teu Espírito Santo, onde o Teu Espírito Santo reina a paz de espírito. Senhor meu Deus, eu peço ao Senhor sabedoria para os nossos corações, para as nossas decisões, para a hora certa de termos diálogos direcionados por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a falar e a calar, dirigidos pela ação do Teu Espírito Santo. Para que a gente venha errar menos, Senhor. Para que a gente venha acertar mais. Para que nossos relacionamentos sejam fortalecidos em Ti. Dá-nos a direção, Espírito Santo de Deus,
Mostra-nos a tua vontade, mostra-nos o tempo certo de conversar questões estratégicas, temáticas que às vezes são polêmicas. Ensina-nos a calar quando já falamos várias vezes e a entregar para ti aquilo que nós mesmos não conseguimos resolver, porque tu tens resposta para nós. Nós cremos nisso, Senhor, e nós queremos viver por fé. E nós queremos viver debaixo da orientação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. E aí, vai pensar mais qual é a hora certa de falar, a hora certa de calar. Depois você pode revisitar a live e ver os pontos que abordamos hoje, para você observar se você tem tido sabedoria ou se você está precisando buscar em Deus mais sabedoria a respeito do momento adequado, de como falar, do que falar, de como dizer, e para que o Espírito Santo de Deus reine nesses diálogos, trazendo paz, trazendo resposta, trazendo acordo, trazendo bênção para os relacionamentos. É esse o meu desejo. Eu vou encerrando a live de hoje, deixando um abraço, dando o meu oi. Bom dia, Carol. Bom dia, tia Marta. Bom dia, Francisco. Bom dia, Elzivane, Mainha, Socorro. A todos vocês que chegaram a esta live. Bom dia, pastor Alexandre. Na live de hoje nós falamos da hora certa de falar e a hora certa de calar. Será que nesse momento eu devo ou não falar? E nós elencamos hoje vários contextos do nosso cotidiano e você pode depois revisitar a live. E se você acha que este tema é interessante para mais pessoas ouvirem, você pode compartilhar, não é? Colocar o dedinho aí no aviãozinho, porque todos nós precisamos dessa lição para os nossos relacionamentos. Há muito relacionamento aí detonado, porque não se soube a hora certa de falar e a hora certa de calar. Um grande abraço, um beijo no seu coração, a paz de Deus para você e para o seu lar. Eu vou me despedindo e lembre-se, compartilhe com as pessoas que a fábrica de Alma Leve está de portas abertas e que você pode convidar pessoas, ou você pode indicar pessoas, ou você pode vir fazer parte desta nova turma e então passar por um processo, uma jornada de 2 meses que nós vamos desenvolver. E você pode ficar com a sua alma cada vez mais leve. Nós vamos trabalhar diversas áreas da vida da mulher. E se você sabe de alguém que está precisando, ou se você quer ficar de alma leve, tá aqui o meu convite, vai lá no link da bio, clica, conhece a estrutura do curso, assiste um vídeo e vê se é para você. E a gente está aqui, independente de você ser aluna ou não, todos os dias, aliás, eu esqueço, é de segunda a sábado, às 6h17. Teve um dia ou outro que a gente não pôde aparecer, mas o nosso cronograma é esse. Você está convidado a voltar e a convidar outras pessoas para estarmos juntos às 6h17 da manhã. Um grande abraço, eu vou ali tomar o meu café, que o seu café seja recheado de paz, de amor, de esperança do Senhor para o seu coração. Um grande abraço, tchau, tchau!